Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar como é feito o cálculo manual de um teste não paramétrico chamado teste dos sinais, ou em inglês sign test. Esse é um teste não paramétrico menos utilizado do que outros testes não paramétricos com uma proposta parecida. No entanto, esse teste dos sinais tem lá suas vantagens, e é exatamente isso que a gente vai discutir ali junto com o cálculo. Então vamos lá! Eu escolhi trazer aqui o mesmo exemplo que eu usei no vídeo de teste não paramétrico de Wilcoxon, que é o Wilcoxon pareado ali. Então, o que a gente vai usar aqui para calcular o teste dos sinais é esse banco de dados de convulsões antes e depois de um tratamento. Então, veja que a gente tem aí um grupo pré e um grupo pós, e cada linha se refere a um sujeito diferente. Então, por exemplo, o primeiro sujeito aí do nosso banco de dados era uma pessoa que, no momento pré-tratamento, tinha cerca de 4 convulsões por dia e depois do tratamento passou a ter 3 convulsões por dia. O segundo sujeito tinha 3 convulsões por dia antes do tratamento, continuou com as mesmas 3. O terceiro tinha 5 convulsões por dia antes do tratamento, passou a ter 3 depois do tratamento. E assim sucessivamente. Então, o teste dos sinais, ele vai ser usado num contexto parecido com o que a gente usa o teste de Wilcoxon pareado, que é quando a gente quer comparar as distribuições ali de dois grupos que são pareados, relacionados, certo? Então, a gente tem aí o grupo pré e o grupo pós, só que eles são compostos pelos mesmos sujeitos, pelas mesmas pessoas. Então, a gente fala que essas medidas estão pareadas, relacionadas. Como essas medidas são relacionadas, o foco do teste não vai ser analisar os valores pré ou analisar os valores pós. Vai ser focar na diferença entre esses valores, no quanto o valor mudou do pré para o pós. Então, no teste dos sinais, assim como no teste de Wilcoxon pareado, a gente começa calculando a diferença. Então, vou fazer aqui o pós menos o pré. Então, criei aqui uma coluna diferença e vou fazer ali, ó, 3 menos 4 menos 1. 3 menos 3, 0. 3 menos 5, menos 2. E assim por diante, você vai ver que algumas vezes a diferença vai ser 0, algumas vezes ela vai ser positiva e algumas vezes ela vai ser negativa. Até aqui, o teste de Wilcoxon pareado e o teste dos sinais seguem o mesmo processo. É a partir daqui que eles vão diferir. E é importante que você entenda a diferença para saber escolher em qual situação ali faz mais sentido usar um ou outro, ok? Bom, no teste de Wilcoxon, que não é o que a gente está vendo aqui, é o que já tem um vídeo aqui no canal, nesse ponto a gente faria uma coisa que é ranquear as diferenças, ou seja, a gente ordenaria essas diferenças e acharia a posição dessas diferenças. Então, o teste de Wilcoxon, ele está considerando que, por exemplo, uma diferença de 4 pontos é diferente, é maior que uma diferença de 3 pontos. Nesse caso, até faz sentido a gente pensar que sim, uma diferença de 4 pontos é maior que uma diferença de 3 pontos. Afinal de contas, a gente está falando aqui de quantidade de convulsões. Então, a gente está trabalhando com uma variável que é quantitativa. Beleza. Só que a gente poderia trabalhar aqui com uma variável que fosse ordinal. E se a gente trabalha com variável ordinal, aí a gente já não pode falar necessariamente que uma diferença de 4 pontos é maior que uma diferença de 3 pontos. Meio louco isso, mas eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, como assim? Por exemplo, a gente pode trabalhar com uma escala Likert, tá? Então, tenho ali discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente. Em geral, o que a gente faz é atribuir pontos a essas respostas, né? Sendo que o discordo totalmente é 1 e o concordo totalmente é 5. Então, fica ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E aí, vamos imaginar que a gente fez lá uma pergunta qualquer e as pessoas responderam se elas concordavam ou discordavam. Aí, sei lá, elas ouviram uma palestra e elas responderam de novo se elas concordavam ou discordavam. E aí, a gente fez essas subtrações, né? A gente achou essas diferenças. Então, sei lá, se a pessoa antes respondeu discordo e depois colocou concordo, a gente tem ali uma diferença 4, que é o concordo, menos 2, que é o discordo, tá? Só que qual é a questão? Se a gente vai trabalhando com uma escala como essa, uma escala Likert,
Não dá para a gente falar que, por exemplo, a diferença entre discordo totalmente e discordo é exatamente igual à diferença entre discordo e nem concordo nem discordo. Então, a diferença do 1 para o 2, não dá pra gente falar que é exatamente a mesma diferença do 2 para o 3, porque a gente não está trabalhando com algo quantitativo. A única coisa que a gente consegue afirmar é que quanto mais próximo do 5, maior a concordância, quanto mais próximo do 1, maior a discordância. Nesses casos, então, que a gente trabalha com variáveis ordinais, é comum que a gente não possa falar assim, uma diferença de 3 para 5 é maior que uma diferença de 1 para 2. Porque não faz muito sentido, a gente está trabalhando com uma coisa que não é quantitativa. E aí, não dá para ranquear a diferença como o Wilcoxon faz. A gente teria que só pensar no sentido da diferença, que é exatamente o que o teste dos sinais faz. O teste dos sinais, ele vai olhar para essas diferenças e vai apenas avaliar se teve aumento ou teve diminuição, ou seja, se a diferença é negativa ou se ela é positiva, ok? Então, esclarecendo algumas coisas. Qual que seria a desvantagem da gente só olhar ali se é positiva ou negativa essa diferença ao invés de ranqueá-la? A grande desvantagem é que a gente vai perder poder. Então, o teste dos sinais é um teste com menos poder estatístico que o teste de Wilcoxon, ou seja, o teste dos sinais tem uma menor capacidade de detectar diferenças caso elas existam. É isso que é o poder estatístico. Por outro lado, se a gente vai trabalhando com variáveis ordinais, em geral vai fazer mais sentido fazer o teste dos sinais, porque ele não está considerando um ranqueamento da diferença, ele está só pensando se essa diferença é positiva ou ela é negativa, por isso que é teste dos sinais. Você vai encontrar muito material falando que o teste pareado de Wilcoxon pode ser usado com variáveis ordinais. E ele pode, mas ele pode se você puder assumir ali que uma diferença de 4 pontos é maior que uma diferença de 3 pontos. E nem sempre vai dar pra gente falar isso, tá? Então, tem que tomar cuidado com quando a gente aplica. Bom, dito tudo isso, me desculpe por essa super explicação, mas é que senão fica muito jogado em que situação você usaria o teste de sinais, qual a vantagem e qual a desvantagem. Então, agora sim, vamos seguir para a nossa conta, que eu prometo que é rapidinha. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente considerar o sinal. Então, veja que a gente tem aqui, ó, sinal negativo, o zero sem sinal, sinal negativo, negativo, sem sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Ok? Então, é assim que os sinais estão se comportando. Qual vai ser nosso próximo passo? Contar a quantidade. Então, veja que a quantidade de sinais positivos aí foi 2, a quantidade de sinais negativos foi 6, e a quantidade de situações em que a gente tem diferença, então eu chamei aí de NSZ para dizer que é um N sem zeros, é 8. Vamos guardar essa informação porque é a partir disso que a gente vai calcular uma estatística do teste. Qual a hipótese nula do nosso teste de sinais? Ele vai ter como hipótese nula que a mediana das diferenças é igual a 0. Ou ainda, para simplificar um pouco o nosso pensamento, ele vai ter como hipótese nula que a gente tem a mesma quantidade de diferenças positivas e diferenças negativas. E a nossa hipótese alternativa vai ser que a mediana das diferenças é diferente de 0, ou seja, que eu tenho mais diferenças positivas que negativas ou vice-versa, tá? Para conseguir tomar uma decisão, a gente tem que calcular um valor de P. E esse valor de P, ele é baseado na distribuição binomial. Então, para isso, a gente pode olhar a tabela da distribuição binomial, ok? Vamos lá, a gente tem aqui uma tabelinha igual a gente tem para os outros testes. Se o nosso valor de P for maior que o nosso alfa, nosso nível de significância, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. E caso contrário, a gente rejeita a hipótese nula. Aqui eu vou usar o nosso nível de significância de 5%, que é o padrão. Outra coisa importante, antes da gente partir para a tabela, é que na tabela você vai ver que a gente precisa de um valor de C. O que é esse valor de C? Ele é o mínimo entre a quantidade de sinais positivos e a quantidade de sinais negativos. Então, no nosso caso, o valor de C aí vai ser
O mínimo entre 2 e 6, no nosso caso, vai ser 2. Então, essa aqui é uma tabela de distribuição binomial. Coloquei aí a referência de onde ela veio, vou colocar também na descrição. Ah, e outra coisa importante que eu esqueci de comentar. Para olhar a tabela, eu preciso também saber qual é o tamanho da minha amostra, mas o tamanho sem os zeros, sem as situações em que o pré e pós foram iguais. Nesse caso, o nosso N era 8, lembra? Então, eu já estou olhando aqui a tabela com N8. Aí, eu vou usar o valor de C 2, que é o mínimo, lembra? Entre a quantidade de sinais positivos e a quantidade de sinais negativos. E, para fechar o valor de P, a gente tem que escolher aí um valor de probabilidade da distribuição binomial. Muito cuidado aqui. Esse valor não tem nada a ver com o nosso nível de significância. A gente vai ter que escolher aqui a probabilidade de 0,5, ou seja, eu estou testando se a quantidade ali de sinais positivos e negativos é a mesma, é 50%, 50%. Então, a gente vai escolher essa coluna do 0,50, tá? Cuidado! Veja que, chegando nisso, ó, fazendo esse cruzamento, a gente chega no valor de P de 0,145. Como a gente está assumindo aqui que a diferença pode ser em qualquer um dos sentidos, para achar o valor de P correto do teste bicaudal, a gente vai ter que multiplicar aqui por 2. Então, vai ficar um P de 290, tá? Realmente maior que o nosso nível de significância. Não rejeitaremos a hipótese nula, vamos considerar que as medianas das diferenças são iguais a zero, ou seja, não tenho diferenças ali entre o pré e o pós. E aí, para finalizar, se você não é muito fã de tabela, eu, por exemplo, não gosto de ficar olhando tabela, acho péssimo. A gente pode calcular esse valor de P no Excel usando a distribuição binomial. Como que a gente faria esse cálculo? Então, a gente usa essa função do Excel que chama distri.binom, e aí a gente vai colocar algumas informações. O primeiro argumento da função é o valor de C, no nosso caso, o 2. O segundo argumento da função é o N sem zeros, que no nosso caso é 8. O terceiro argumento vai ser aquele valor de probabilidade que a gente vai usar o meio, lembra? Então, 0,5, porque a gente está considerando ali, a gente quer testar se é a mesma probabilidade para sinais positivos e negativos, então meio. Depois disso, a gente vai colocar aí um verdadeiro e a gente vai multiplicar por 2, já que nosso teste é bicaudal. E aí, se você fizer esse cálculo no Excel, você vai chegar naquele mesmo valor ali de P de 290, vamos acabar chegando à mesma conclusão. Não vamos rejeitar a hipótese nula, não podemos afirmar que a mediana das diferenças é diferente de zero, ok? Então, a gente vai considerar que a mediana das diferenças é igual a zero, que a gente não tem diferenças estatisticamente significativas do pré para o pós. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que seja útil para você. Me conta aí se você já sabia, já conhecia esse teste dos sinais e se esses vídeos teóricos são de seu interesse, que eu tenho vontade de fazer vários outros, é legal saber se tem público. Como sempre, fica o pedido, se você curte esse tipo de conteúdo que eu produzo por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente. Todo esse engajamento é super importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a continuar produzindo esse conteúdo. Eu também produzo conteúdo sobre estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então é isso, até a próxima!